Você não ficou frio porque quis. Ninguém escolhe, de repente, parar de sentir. Isso acontece quando o coração apanha tanto que, para não enlouquecer, ele decide se proteger. E essa defesa não é um ato de fraqueza, é um reflexo de sobrevivência. Em algum ponto da caminhada, algo em você quebrou, e a mente, tentando te poupar, apertou o botão do modo silêncio. De fora, parece força. De dentro, é desespero contido. Você continua vivendo, mas não se permite mais viver de verdade. Sorri sem sentir. Ama sem se entregar. Sobrevive, mas já não pulsa. Talvez ninguém perceba. Talvez você mesmo tenha se acostumado com essa frieza, com essa sensação de estar distante até de si. Só que Deus nunca se acostuma com o que te fere. Ele não se conforma em te ver vivendo pela metade. Porque Ele te criou para sentir, até as dores mais profundas, e transformar tudo isso em aprendizado e conexão. O problema é que a dor não resolvida vira um bloqueio. O coração, com medo de sofrer de novo, começa a erguer muros. E, no início, parece funcionar. Você evita se decepcionar, evita confiar demais, evita sonhar. Mas logo vem o vazio, aquele silêncio que grita por dentro, pedindo por vida. Deus entende essa defesa. Ele viu o momento exato em que você decidiu não sentir mais. Ele estava lá quando as palavras machucaram, quando a perda partiu algo dentro de você. E, antes mesmo de te pedir para mudar, Ele te compreende. O amor de Deus não invade, Ele espera. Ele se aproxima com ternura, como quem desperta algo adormecido sem pressa. Porque Ele sabe que o coração ferido precisa de toque suave, não de cobrança. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 36 versículo 26: Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa promessa não é sobre fraqueza, é sobre sensibilidade. Deus quer devolver à sua alma o dom de sentir, de chorar, de rir, de se importar novamente. E o primeiro passo dessa cura é reconhecer que, sim, você desligou o coração. Mas agora Ele quer ligar de novo, não para te ferir, mas para te devolver a vida. Deus não te culpa por ter se protegido. Ele só quer te mostrar que você não precisa mais se esconder. Porque agora, o lugar onde antes havia dor, será o lugar onde Ele vai habitar. O mesmo coração que se fechou por medo será o templo onde o amor dele vai pulsar. Então, se hoje você sente que está frio, distante, vazio, saiba que Deus está te chamando de volta para sentir outra vez. Não como antes, mas de um jeito novo, curado, seguro e completo nele. Você já teve a sensação de estar vivo, mas sem realmente viver? De acordar, cumprir tarefas, falar com pessoas, mas sentir que por dentro nada mais se move. É como se o corpo estivesse presente, mas a alma tivesse adormecido. Esse tipo de vazio não surge de repente. Ele nasce aos poucos, toda vez que você engole uma dor, toda vez que finge estar bem, quando na verdade está exausto. Chega um momento em que a alma, cansada de lutar, decide apenas se desligar. Ela não some, mas adormece para não sentir tanto. A rotina continua, os compromissos seguem, mas o brilho nos olhos se apaga. Você faz o que precisa, mas perdeu a vontade. E essa ausência de emoção não é falta de fé, é sinal de feridas profundas. O coração, em algum ponto, entendeu que sentir demais dói, e decidiu parar. Só que quando a alma se anestesia, até as coisas boas perdem o sabor. O abraço já não aquece, a música já não toca, e a oração parece não atravessar o teto. É o modo de sobrevivência da alma, tentando suportar o peso que o corpo ainda carrega. Mas Deus vê esse adormecimento. Ele não condena, Ele compreende.
Porque foi Ele quem te criou com emoção, sensibilidade e profundidade. Deus sabe que o seu silêncio não é desinteresse, é cansaço. Ele sabe que você não está frio, está ferido. E é por isso que o toque de Deus é tão diferente. Ele não desperta a alma com gritos, mas com ternura. Ele chega com um sussurro no espírito, dizendo: Filho, filha, desperta. Eu ainda estou aqui. Em Efésios capítulo 5 versículo 14 está escrito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa passagem não fala de morte física, mas de almas que pararam de sentir. Deus quer te iluminar novamente, reacender em você o desejo de viver, de se emocionar, de sentir sua presença. A alma adormecida não precisa de cobrança, ela precisa de cuidado. E talvez hoje Deus esteja te chamando exatamente para isso, para deixar que Ele toque o que o mundo adormeceu. Ele quer restaurar a sensibilidade que você perdeu tentando se proteger. Quer mostrar que é possível sentir sem ser destruído, que é possível viver sem medo de se machucar de novo. A anestesia da alma foi um escudo. Mas agora é tempo de cura. É tempo de acordar para a vida que Deus sonhou para você. Uma vida onde o riso é verdadeiro, onde o amor é leve, onde a fé é viva. Se o seu corpo anda funcionando, mas o seu coração parece desligado, saiba que Deus está chamando você de volta para a plenitude. O Espírito Santo quer soprar vida nova dentro de você, reacender o que o tempo apagou e mostrar que ainda há um propósito para o seu respirar. Toda alma ferida aprende, cedo ou tarde, a erguer muros. É um instinto de defesa. Quando alguém te decepciona, quando o amor machuca, quando a perda dilacera, algo dentro de você aprende. É perigoso sentir demais. E então a mente, em seu papel de guardiã, começa a construir muros invisíveis. Tijolo por tijolo, ela ergue barreiras entre o que você é e o que o mundo pode causar. No começo, parece proteção. Você se sente seguro, invulnerável. Mas com o tempo, percebe que esses muros não apenas te defendem da dor, eles também te isolam do amor, da alegria, da presença de Deus. Você começa a se acostumar com a distância, a confiar menos, a evitar conversas profundas, a rir sem se entregar, e, sem perceber, vai se tornando prisioneiro do próprio castelo que construiu. O coração, trancado lá dentro, até tenta bater com força, mas a mente logo avisa: não é seguro, lembra da última vez. E assim, a cada tentativa de recomeço, o medo vence. A alma aprende a sobreviver dentro de uma cela emocional, sem perceber que Deus nunca quis que ela vivesse assim. Deus entende o porquê dos seus muros. Ele sabe o que os construiu: o abandono, a traição, a rejeição, a solidão. Mas Ele também sabe que esses muros que um dia te salvaram, agora te impedem de ser curado. Porque para Deus curar, Ele precisa entrar. E Ele não invade. Ele bate. Ele espera. Ele chama pelo nome. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Percebe? Ele não arromba, Ele convida. Ele respeita o tempo da sua alma, mas te lembra que chegou a hora de abrir. Porque só quando você deixa Deus atravessar esses muros, Ele pode tocar as feridas que ainda sangram. Às vezes, você nem percebe que ainda está preso. Anda pela vida achando que está bem resolvido, mas qualquer pequena dor antiga volta como um eco. E é nesse eco que Deus fala: me deixa entrar. Ele não quer derrubar seus muros com violência. Ele quer ajudar você a desmontá-los, com amor e paciência, um tijolo por vez. Talvez, por medo de ser ferido de novo, você tenha fechado o coração até para o próprio Deus.
Mas o amor dele não fere, cura, não invade, restaura. Ele quer te mostrar que vulnerabilidade não é fraqueza, é o terreno onde o milagre acontece. Hoje, Deus te chama a confiar outra vez, a acreditar que ainda há segurança no amor, desde que o amor venha dele, que há espaço para sentir sem ser destruído. Quantas vezes você engoliu o choro para não preocupar ninguém? Quantas vezes respondeu tá tudo bem quando, na verdade, o coração gritava por socorro? Em algum ponto da caminhada, você aprendeu a calar a dor. Talvez porque ninguém te ouviu. Talvez porque te disseram que ser forte era não chorar. Só que a dor engolida não desaparece. Ela desce para o fundo da alma e começa a pesar. A mente tenta seguir, o corpo obedece, mas o coração vai ficando cansado. E um dia, você acorda e percebe: o silêncio que era proteção virou prisão. A dor não falada se transforma em cansaço inexplicável, em ansiedade, em estafa emocional. É aquele peso invisível que faz tudo parecer difícil. Você tenta rezar, mas as palavras não saem. Tenta se alegrar, mas o riso não vem. É que o espaço da alegria está ocupado pela dor que não teve permissão de existir. E o corpo sente, nas costas, no peito, na respiração curta. A alma fala através do corpo quando a boca não consegue mais. Mas Deus conhece esse peso. Ele ouviu cada lágrima que você engoliu. Ele viu cada noite em que você fingiu força, e cada amanhecer em que pensou em desistir. E, diferente do mundo, ele não exige que você esconda. Deus te convida a colocar para fora, a falar com ele sobre o que doeu. Em Mateus capítulo 11 versículo 28, Jesus disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não disse sejam fortes, ele disse venham. Porque o descanso não está no silêncio da dor, mas na entrega dela. A alma só encontra leveza quando para de carregar sozinha. E talvez você tenha aprendido a se calar porque achava que Deus não queria ouvir as suas fraquezas. Mas Ele é Pai. E um pai amoroso não se ofende com o choro do filho. Ele acolhe, ele entende. Deus não quer que você o adore enquanto sangra em silêncio. Ele quer te curar para que o seu louvor seja vida, e não disfarce. A dor calada, quando exposta diante de Deus, se transforma. Ele pega o que é amargo e faz nascer doçura. Ele pega o grito sufocado e transforma em canção. Porque o que é confessado diante dele não te acusa, te liberta. Hoje, talvez você precise apenas respirar fundo e dizer: Deus, eu cansei de guardar tudo. E Ele vai te ouvir. Não porque suas palavras serão bonitas, mas porque Ele entende até o que o seu silêncio não consegue dizer. Deus quer aliviar o peso que te faz andar curvado. Quer tirar o fardo da força falsa e te ensinar o descanso verdadeiro. Porque a fé não é ausência de dor, é confiança de que a dor tem um propósito quando entregue nas mãos certas. Você não se tornou frio à toa. Não foi por falta de amor, nem por indiferença. Foi sobrevivência. Depois de tantas decepções, rejeições e abandonos, o coração aprendeu a se proteger. Você começou a colocar limites, a esconder o que sente, a construir uma versão de si que aguenta tudo. Mas, por dentro, havia alguém pedindo socorro. Alguém que queria continuar acreditando, mas já não sabia como. E é aí que entra a graça de Deus. Ele entende a defesa que você criou. Deus viu cada ferida que te fez erguer um escudo. Ele viu quando o amor que deveria te curar acabou te ferindo. Quando as palavras que deveriam te consolar se transformaram em julgamentos. E, ao contrário do que você talvez imagine, Deus não te culpa por ter se fechado. Ele entende.
porque Ele sabe o quanto doeu. Antes de te chamar para mudar, Ele te acolhe exatamente como você está, com muros, com medos, com traumas. O amor de Deus não exige que você abaixe a guarda de uma vez. Ele se aproxima com ternura. Ele não invade o coração, Ele espera o momento em que você se sinta seguro o bastante para abrir. Em Salmo 34, verso 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Essa promessa mostra o quanto Deus é cuidadoso. Ele não despreza o quebrado. Ele se aproxima justamente do que está em pedaços. Talvez, durante muito tempo, você tenha pensado que Deus só se manifesta quando estamos fortes, firmes, cheios de fé. Mas a verdade é o contrário. É na fraqueza que Ele mais se revela. Porque é ali que a defesa humana encontra o amor que não exige desempenho. Deus não está esperando que você se recomponha. Ele quer ser o lugar onde você se recompõe. E quando você entende isso, a fé muda de sentido. Deixa de ser obrigação e vira abrigo. Você percebe que pode ser sincero com Deus, que pode dizer: estou cansado, estou com medo, não consigo confiar. Ele não se ofende com sua sinceridade. Ele se alegra por você ter parado de fingir. Porque é a partir da verdade que Ele começa a curar. A defesa que um dia te protegeu agora te impede de sentir. E Deus quer transformar esse escudo em ponte. Ele quer usar o que era barreira como caminho de restauração. Ele quer te mostrar que sentir não é perigo, é vida. Que abrir o coração, desta vez, é seguro. Porque agora é Ele quem está do outro lado. Hoje, Deus te convida a baixar a guarda, não diante do mundo, mas diante dele. A deixar que Ele veja o que você esconde, toque o que você disfarça e cure o que você carrega. Você passou tanto tempo tentando não sentir que, quando a vida começou a doer, a primeira reação foi se desligar. A mente disse: se eu não sentir, eu não sofro. E, por um tempo, isso funcionou. Mas junto com a dor, a anestesia também levou embora a alegria, a leveza, o brilho. O coração deixou de sentir o que machuca, mas também parou de sentir o que cura. Porque quem se defende da dor, sem perceber, também se defende do amor. E é aí que começa o processo mais bonito, o momento em que Deus te chama para sentir outra vez. Sentir de novo não é voltar a ser fraco. É ter coragem de enfrentar o que ficou adormecido. É olhar para dentro e admitir: eu ainda sinto falta, ainda dói, ainda me afeta. Deus não te pede perfeição, Ele te pede verdade. Porque é só quando você reconhece o que está aí dentro que Ele pode curar. O Espírito Santo não age no disfarce, Ele age na sinceridade. A cura nunca começa na negação, mas na aceitação. Enquanto você tenta se convencer de que não foi nada, a ferida continua aberta. Mas quando você se permite sentir, mesmo que doa, algo começa a se mover. A alma volta a respirar. O coração volta a pulsar. E Deus, que sempre esteve aí, começa a reconstruir o que você julgava perdido. Em Salmo 126, verso 5 está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso quer dizer que o choro não é sinal de fraqueza, é o início da cura. As lágrimas são o modo que Deus usa para lavar o que o tempo endureceu. Cada vez que você chora diante dele, algo é arrancado: culpa, medo, amargura, vergonha. E no lugar disso, Ele planta esperança. Permitir-se sentir é entregar o controle. É deixar Deus conduzir o que você tentou resolver sozinho. Talvez você tenha medo de desmoronar. Mas e se desmoronar for o caminho para reconstruir? E se o que você chama de fim for apenas o início da restauração? Deus não tem medo do seu colapso. Ele o transforma em começo. Não se apresse em ficar bem.
O processo de cura não é imediato. Primeiro você sente, depois entende, e só então se fortalece. A alma precisa de tempo para se reorganizar, e Deus respeita esse tempo. Ele não te cobra pressa. Ele te oferece presença. Hoje, Ele te convida a abrir um pequeno espaço no coração e dizer: Senhor, eu quero sentir outra vez. Mesmo que ainda doa, mesmo que o medo grite. Porque sentir é sinal de que há vida. E Deus só pode curar o que ainda vive. Há lugares dentro de você que ficaram congelados no tempo. Momentos em que a dor foi tão grande, que a única forma de continuar foi desligar o coração. Desde então, você sobreviveu. Mas parte de você ficou parada lá atrás, no dia da ferida. É como se o tempo tivesse passado, mas a alma ainda estivesse presa naquele instante. E Deus, com seu amor paciente, quer entrar justamente nesses lugares, não para te fazer reviver a dor, mas para te libertar dela. Quando algo nos fere profundamente, a mente cria bloqueios. Ela tenta nos proteger, dizendo: não volte lá, é perigoso. E de fato, revisitar memórias dói. Mas quando Deus toca, Ele não reabre feridas, Ele cicatriza. Ele vai até o ponto exato onde você se desligou, naquela decepção, naquela perda, naquele abandono, e começa a reconstruir o que o trauma destruiu. Muitos têm medo de deixar Deus tocar porque acham que vão desabar. Mas é justamente no desabar que Ele começa o reerguer. Em Jeremias capítulo 30 versículo 17, Deus promete: restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. Essa promessa é literal, espiritual e emocional. Deus não quer apenas te ver funcionando, Ele quer te ver inteiro. Deixar Deus tocar é permitir que o Espírito Santo entre nos espaços que você nunca deixou ninguém acessar. É entregar as partes da sua história que ainda doem, os porquês sem resposta, as lembranças que você tenta enterrar. E Ele entra com cuidado. Ele não força. Ele não te expõe. Ele toca com amor. Às vezes, o toque dele vem como um choro que você não entende, uma lembrança que ressurge, uma emoção que volta. Isso é o sinal da cura começando. Deus quer soprar vida onde você se desconectou. Ele quer mostrar que o lugar onde houve dor também pode ser o lugar onde nasce propósito. Porque quando Ele toca, o que antes era cicatriz vira testemunho. O que antes era vergonha vira força. E o que antes era silêncio vira canção. Mas para isso, é preciso abrir a porta. Confiar o suficiente para dizer: Senhor, entra. E essa confiança não vem de uma vez. Ela nasce aos poucos, na medida em que você percebe que o toque de Deus não machuca, cura. Ele não vem para expor sua dor, mas para transformá-la em vida. Hoje, talvez você precise apenas parar de correr. Permita-se sentir o que ainda dói, mas dessa vez, com Deus ao lado. Porque a presença dele muda tudo. Quando Ele toca, o medo perde voz, e o coração volta a bater com esperança. Controlar é o reflexo de quem tem medo. É o instinto de quem já foi ferido, de quem aprendeu que se soltar dói, que depender machuca, que confiar pode custar caro. Por isso, a alma tenta segurar tudo: pessoas, planos, resultados, até o próprio tempo. Mas quanto mais tenta controlar, mais se cansa. Porque o controle é uma prisão disfarçada de segurança. E Deus, com sua voz suave, te chama para o oposto. Solta. Confia. Deixa eu cuidar. Mas entregar não é fácil. A mente quer respostas, quer garantias, quer saber o que vai acontecer se abrir mão. E Deus, em seu mistério, muitas vezes responde com silêncio. Ele não dá o mapa, Ele oferece a mão. Porque a fé não é caminhar com certeza, é caminhar com confiança.
É crer que mesmo quando não se entende o processo, o Pai ainda está no comando. Há uma diferença entre desistir e entregar. Desistir é perder a esperança. Entregar é reconhecer que há um Deus mais capaz que você. É sair do trono do controle e deixar o Criador ocupar o lugar que sempre foi dele. É parar de dizer eu tenho que dar um jeito e começar a dizer Senhor, seja o meu jeito. Jesus nos deu o exemplo perfeito de entrega no Getsêmani. Ele suou sangue, sentiu medo, mas ainda assim orou. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22 versículo 42. Esse é o coração da entrega, não a ausência de dor, mas a confiança em meio à dor. É admitir, eu não sei o que vem, mas confio em quem vem comigo. Quando você entrega, algo dentro de você se acalma. Porque o controle cansa, mas a confiança descansa. O controle tenta prever, a confiança apenas segue. O controle endurece, a confiança amacia o coração. E é nesse espaço de rendição que Deus começa a agir. Ele abre portas que o esforço nunca abriria, e traz paz onde o medo fazia morada. Talvez você esteja exausto por tentar segurar tudo. Está tentando sustentar o que deveria apenas confiar. Está tentando ser o seu próprio Salvador quando já existe um Salvador que te pede apenas fé. A entrega é um ato de coragem. Requer vulnerabilidade. Requer a humildade de dizer: eu não posso tudo, mas eu sei quem pode. E sabe o que é mais lindo? Quando você solta, Deus segura. Quando você para, Ele começa. Quando você confia, Ele revela que o tempo dele é sempre melhor. Porque controlar é viver com medo de perder, mas confiar é descobrir que em Deus, nada é realmente perdido, tudo é transformado. Há dores que não chegam para destruir, mas para libertar o que estava preso dentro de nós. Às vezes, Deus permite o quebrar não como castigo, mas como cura. Porque o coração que nunca é partido, também nunca é aberto. E um coração fechado pode até parecer forte, mas é na verdade, um coração sufocado. O quebrar é assustador. É quando tudo o que você segurava escapa das mãos. É quando o que parecia firme se despedaça. Você se pergunta: por que Deus permitiu isso? Por que Ele não me poupou? Mas o que se chama dor, no idioma de Deus, muitas vezes se traduz como cirurgia. Ele toca onde dói para remover o que impede de viver. Pense no vaso nas mãos do oleiro. Jeremias capítulo 18 versículo 4. Quando o vaso se estragou, o oleiro não o jogou fora, ele o refez. Não desistiu da obra, apenas recomeçou o processo. O quebrar não é o fim da história, é o recomeço nas mãos certas. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Quebrando o que foi moldado por traumas, para refazer segundo o desenho do amor. Quando Deus permite o quebrar, Ele está revelando o que precisa ser curado. Ele expõe feridas que estavam escondidas sob camadas de força e aparência. E sim, isso dói, porque todo o processo de cura passa por exposição. Mas é na rachadura que a luz entra, é na fragilidade que a graça opera. Muitos oram pedindo cura, mas poucos estão dispostos a enfrentar o quebrar que ela exige. Porque curar é encarar o que se tentou esquecer, é revisitar o que se tentou enterrar. Mas Deus não cura o que a gente finge que não sente. Ele cura o que a gente entrega com sinceridade. Quando você diz: Senhor, eu não aguento mais fingir que estou bem. É aí que Ele começa a agir. Jesus foi quebrado na cruz. Seu corpo partido, seu sangue derramado. E foi nesse quebrar que veio a nossa salvação. Isso mostra que o quebrar, quando está nas mãos de Deus, nunca é em vão. Sempre gera vida nova. Sempre abre caminho para algo mais puro, mais real, mais livre. O quebrar te ensina a dependência. Ensina a olhar para o alto quando tudo ao redor desaba. Ensina que o controle era ilusão, que a força estava no amor dele o tempo todo. E depois que ele te refaz, você percebe, não é o mesmo de antes, é melhor.
porque agora é inteiro em verdade, e não em aparência. Chegou o momento mais bonito da sua caminhada, a redescoberta da sensibilidade. Depois de tanta dor, de tanto anestesiar o coração para sobreviver, Deus está agora restaurando o que foi perdido. Sentir não é sinal de fraqueza. É prova de que a alma está viva, pronta para experimentar novamente a profundidade da vida, do amor e da fé. O mesmo coração que se fechou por medo, agora começa a pulsar com coragem renovada. A nova sensibilidade não surge de um toque mágico, mas de um processo de entrega, confiança e cura. Cada lágrima derramada diante de Deus, cada ferida confiada ao seu cuidado, cada muro baixado com coragem, construiu o caminho para que o coração voltasse a se abrir. E Ele não faz isso para te expor ou te punir, mas para te ensinar que sentir é divino, que sentir é viver, que sentir é se aproximar de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, Paulo nos lembra: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza não é derrota, é oportunidade. Quando você se permite sentir, está reconhecendo que não precisa ser perfeito para ser amado. Está reconhecendo que Deus pode curar cada pedaço adormecido da sua alma e transformar fragilidade em força, silêncio em música, dor em aprendizado. Agora, a alegria começa a voltar, mas de forma diferente. Não é a alegria superficial que se dissolve ao menor toque da vida. É uma alegria profunda, que nasce da certeza de que, mesmo após a tempestade, o Pai continua firme ao seu lado. Você percebe que sentir não é arriscar-se, mas viver com propósito. Que abrir o coração não é se expor ao perigo, mas se abrir para o toque seguro de Deus. Que amar, se permitir, sorrir e chorar novamente é parte do processo de ser plenamente humano e espiritualmente restaurado. A nova sensibilidade é também um chamado para enxergar o outro com mais empatia, para perdoar com mais facilidade, para viver relacionamentos mais verdadeiros. É o coração que foi cuidado por Deus tornando-se instrumento de cura e amor. Onde antes havia medo de sentir, agora há espaço para a esperança, a fé e a confiança de que cada emoção tem valor, porque cada emoção pode aproximá-lo do plano que Deus tem para você. E se você sente que ainda há partes de você anestesiadas, lembre-se, Deus não se apressa. Ele respeita seu tempo. Cada passo que você dá, Ele caminha com você. Cada lágrima que você derrama, Ele enxuga. Cada entrega que você faz, Ele transforma. Sua alma não precisa mais se proteger sozinha, porque o maior guardião está ao seu lado, pronto para restaurar o que se perdeu. Ore comigo. Senhor, eu quero sentir de novo. Toca o meu coração, desperta a minha alma e faz com que eu viva plenamente, com coragem, fé e amor. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal Meu Terapeuta e Deus. Aqui, cada palavra é um convite para que você saia do silêncio da dor e entre na plenitude da cura, redescobrindo o prazer de sentir, de viver e de se conectar com o Pai. A sua alma merece sentir de novo, e Deus quer guiá-la até lá.